Olá, irmãos, cumprimento as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez para transmitir a escola bíblica via online. Lição de hoje, de número 5, traz como título: Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A leitura bíblica em classe nós não vamos fazer. Se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos logo para a introdução. A introdução diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então aqui é bem verdade que já podemos perceber pela palavra de Deus que nós fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. É um favor imerecido, onde nós não éramos merecedores desse favor divino de Deus, né? Mas pela sua divina misericórdia, Deus nos salvou, Deus nos libertou do pecado. E assim, em Cristo Jesus, nós recebemos também, irmãs, o direito à vida eterna. Que coisa maravilhosa! Nós temos o direito à vida eterna. Então a gente pode perceber aqui que nós não éramos merecedores, mas Deus, pela sua divina misericórdia, Ele nos alcançou. Amém? Isto é maravilhoso, isso é uma dádiva que vem de Deus, né, para conosco. Nós vamos para o primeiro ponto. A antiga natureza, morta em ofensas e pecado. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que, antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos, por natureza, filhos da ira. Né? Filhos da ira por natureza. Nós não tínhamos intimidade com Deus, nós éramos ignorantes, mas a partir do momento que nós conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo, hoje nós temos a graça divina em nossa vida, nós temos o Espírito Santo sobre nossas vidas, né? Podemos dizer que somos libertos pelo poder da palavra por meio de Jesus. O primeiro tópico do primeiro ponto diz assim: nossa condição anterior, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paroptoma, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado. Aqui tem um ponto que me chama a atenção. Podemos observar nessa leitura qual era a nossa condição antes de conhecermos a Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Éramos excluídos da sua presença. Nós andávamos
como ovelhas desgarradas sem pastor. Íamos para onde o vento nos levava. Assim era a nossa vida antes. E a vida que nós vivíamos em pecado. Louvado é o nome do Senhor por ter tido misericórdia de nós. E hoje nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. E o maravilhoso de tudo isso, irmãs, é que nós somos filhos de Deus, filhos por adoção. Louvado é o nome de Jesus. Então o pecado, ele não faz mais parte de nós, ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, se arrependemos dos nossos pecados e hoje andamos com Cristo. Temos o Espírito Santo em nossas vidas. Podemos dizer que somos libertos do pecado. Louvado é o nome do Senhor. Continuando aqui do mesmo ponto, quando eu parei em pecado, que diz assim, que inevitavelmente separa o homem de Deus, tal que um corpo inerte, a natureza pecaminosa, impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Ou seja, um morto, ele não ouve. Um morto, ele não fala. Né? Mas o texto bíblico está dizendo que refere-se àquelas pessoas que estão no mundo, mas estão mortos para com Deus. Elas não ouvem a Deus, mesmo que a palavra de Deus seja transmitida para elas, mas elas não ouvem, eles não têm o conhecimento. Eles mesmos por si jamais poderão ser libertos. Eu quero ler uma referência bíblica que não posso deixar passar. Se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 59, e o versículo de número 2. Se as irmãs quiserem conferir, veja na sua Bíblia, Isaías 59, versículo 2, que diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e aos vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, as iniquidades daqueles que vivem sem Deus, que vivem sem Cristo, as próprias iniquidades deles, ele encobre, ou seja, eles não querem Deus, eles vivem uma vida de pecado e até gostam da vida de pecado que vivem. O que é isso? Onde o príncipe deste mundo cegou o entendimento deles, onde eles, pela desobediência a Deus, pela ignorância de não quererem Deus, o inimigo, ele se aproveita ou se aproveitou dessas pessoas assim e cega o entendimento para que essas pessoas não venham para Deus. Mas nós bem sabemos que só por meio de Cristo Jesus o homem pode ser liberto. O homem pode vir para Deus, louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Só por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos prosseguir. Top 2, onde diz nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes. Vou repetir. As atitudes. Andar refere-se às atitudes erradas, adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Ou seja,
É bem verdade que nós, inimigos de Deus, nós tínhamos um linguajar diferente, um modo de andar diferente. E hoje nós, sendo salvos e libertos, a nossa maneira de se comportar, ela deve ser diferente, né? Quando diz o texto aqui, andaste, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada. Como era a minha vida no passado? Como eram as vossas vidas no passado? Nós bem sabemos o que nós fazíamos no passado. Nós tínhamos uma atitude de viver errada. Mas hoje, nós fomos regenerados por Deus, pelo poder da palavra. Hoje nós podemos dizer que somos salvos, irmãs. Somos libertos, vocês são libertas. Hoje vocês têm intimidade com Deus, de glorificar a Ele, de exaltar o nome dEle, né? Então, houve uma transformação na regeneração que Deus deu a mim e a todas vocês, e dará a todos aqueles que se aproximam de Deus. Continuando aqui, ponto 2:1, que diz: andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Então, pela concupiscência dos olhos, a nossa carne ela era atraída. Se nós formos analisar aqui hoje, salvos e libertos do pecado, nós temos que vigiar hoje também. Por quê? Porque a carne ela é atraída pela concupiscência dos olhos. Então, aquilo que o olho vê, o coração sente. O coração sentindo, a carne é atraída. Então, antes nós vivíamos sem Deus, vivíamos em uma vida insignificante. Hoje, ou seja, nós andávamos segundo o curso deste mundo, ou seja, nós éramos mundano. Hoje nós estamos neste mundo, mas nós não fazemos mais parte deste mundo. Por quê? Porque a nossa morada é nas mansões celestiais. Estamos aqui só de passagem. Podemos dizer que nós somos libertos e fomos libertados pelo Rei Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero ler uma referência que encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 22, que diz assim: louvado é o nome do Senhor. Efésios 4, 22. Que quanto ao tempo passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Ou seja, despojeis do velho homem, ou seja, nós somos nova criatura na pessoa bendita de Cristo Jesus. Se nós mentíamos, não mentimos mais. Se nós tínhamos uma maneira de viver como as pessoas do mundo vivem hoje, nós somos diferentes, porque nós fomos transformados pelo poder de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Continuando aqui, o versículo 23 do mesmo capítulo diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Glória a Deus. E vos renoveis, ou seja, nós fomos renovados no espírito da nossa mente. Vos revistais, verso 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado
em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, nós somos revestidos do poder de Deus. Nós fomos transformados. Então é bem verdade que nós possamos ter uma vida de santidade. Vida de santidade é aquela vida separada do mundo. O próprio Deus, ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Louvado é o nome do Senhor. Então nós temos o dever de passar para as pessoas de fora, que ouvem em mim, que ouvem em vocês, uma transformação. E essa transformação, irmãs, ela vem de dentro de nós. Ela brota de dentro para fora. Para que todos olhem para nós, olhem para vocês e vejam que foram transformados ou transformadas. Louvado é o nome do Senhor. Nós iremos prosseguir. Está bem entendido aqui? Ponto 2:2. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Nós podemos bem entender isto, né? Aqueles que não têm forças, aqueles que muitas vezes têm aquela curiosidade de conhecer Jesus, de ter um encontro, de ser libertos, eles não conseguem muitas vezes pela dureza do coração. Louvado é o nome do Senhor. E eu louvo a Deus pelas nossas vidas, pela vida das irmãs que no outro tempo nós também vivíamos assim. Hoje nós somos libertos. Deus teve misericórdia de nós. Fomos transformados por Jesus Cristo. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e nos deu a liberdade. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero dar continuidade aqui, onde eu parei em desobedientes e incrédulos. Continuando aqui, mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Louvado é o nome do Senhor. Então nós não temos, Paulo ele alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Como é que nós podemos lutar? Nós temos o conhecimento que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades, os principados, né? Contra todas as hostes malignas. Então nós só podemos combater com jejum e oração, onde o apóstolo diz aqui que Deus o exaltou a Cristo acima de todos eles. É bem verdade que Cristo está acima de todas as potestades. Todo o poder, toda a autoridade foi dada a Jesus. Então nós não temos o que temer, irmãs. Nós temos um general que luta por nós, que está conosco nesta luta espiritual. Tem nos fortalecido, tem nos enchido da sua graça, do seu poder. Então, é esse poder que tem nos mantido de pé, que tem nos ajudado até aqui. Olhando para nós, nós não tínhamos nenhuma força, mas Deus, pela sua divina misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos deu esta oportunidade de hoje estarmos na sua presença.
Louvado é o nome do Senhor. Quero continuar. Ponto 2 do 3, que diz: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Louvado é o nome de Jesus. Que coisa linda! Filho por adoção, aonde podemos perceber que nós não éramos nada, nós éramos excluídos de Deus, né? Nós não tínhamos este privilégio. Eu quero, juntamente aqui com as irmãs, ainda neste ponto aqui, nesse top 2, 3, ler duas referências bíblicas. Você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 6, versículo 5, que diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então Deus, Ele fez o homem à sua imagem, sua semelhança. Fez o homem puro, o homem sem pecado. Mas o homem, pela sua desobediência, o homem peca contra Deus. Quando o homem peca contra Deus, todos os pensamentos de seu coração eram má, ou seja, maus, continuamente. Isso continuaria no homem. A gente pode ver uma outra referência aqui, Efésios, no capítulo 4, versículo 18, que diz assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. A gente observa que pela dureza do coração do homem, pela sua ignorância, ele estava separado de Deus. Nós estávamos separados de Deus. Mas hoje, nós temos a alegria de juntos cantar o hino da vitória, porque hoje nós estamos juntinhos de Deus. Estamos esperando aquele grande dia. Que dia será este? Dia que a igreja será arrebatada, aonde nós, os salvos em Cristo Jesus, se permanecermos firmes e fiéis, nós iremos para as mansões celestiais, ao encontro do Rei Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero ler aqui outra referência, no verso 19, que diz: os quais, ainda no mesmo capítulo, Efésios 4, 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções, para com avidez cometerem a impureza. Então houve no homem esta inclinação, inclinação para a carne, se inclinaram para as coisas deste mundo, ou seja, eles desobedeceram a Deus, perderam a intimidade com Deus. Então, para reatar novamente esta intimidade com Deus, só por meio de Jesus Cristo, o seu único Filho. O homem peca contra Deus. Estávamos nós no pecado,
Mas Deus envia agora Jesus para libertar o homem das garras de Satanás, aonde hoje todos têm o privilégio de se salvarem. Todos têm o privilégio de ser libertos por Cristo Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Bem, aqui é o primeiro ponto, irmãs. Dentro de algum instante eu estarei mandando o segundo ponto. Amém?